Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, aqui ao meu lado esquerdo, que é sempre o melhor lado, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com o nosso poeta presidente. Bom, a escritora e filósofa Márcia Tiburi, né? Ela nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, portanto uma gaúcha legítima, né? É artista plástica, é professora de filosofia, portanto é filósofa também, e uma das grandes escritoras da literatura brasileira contemporânea, né? Graduada em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e em artes plásticas pela Federal, também do Rio Grande do Sul. Fez doutorado em filosofia nessa mesma universidade, na Federal. Sua área de produção abrange a ética, a estética, filosofia do conhecimento, o feminismo, com ênfase na questão do gênero, e a própria literatura, né? É uma intelectual com uma obra alentada. Se eu fosse ler tudo, eu passaria metade do tempo para relacionar tudo que ela já escreveu. Então eu vou me restringir a citar apenas o que eu conheço, apenas o que eu li, né? Que é pouquinho. Ela vai me apedrejar, mas é pouquinho. Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, um romance publicado ano passado pela Record. Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, manipulação da imagem e o esteticamente correto. Ciência Política e Filosofia, também pela Record, desse ano 2017. Como Conversar com um Fascista, reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro, também pela Record 2015. Era Esse Meu Rosto, romance. Um romance hermético, nebuloso, que cutuca o leitor o tempo inteiro, né? Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem, Record 2011. O Manto, Ornitomance das Berenices. É o terceiro volume da trilogia Mínima, Record 2009. A Mulher de Costas, também pertence à trilogia Íntima, é o segundo volume. Eu tenho pela Bertrand Brasil, mas parece que a Record também publicou, né? Ou não? Não sabe, tudo bem. Magnólia, romance em 100 fatos e um voo de inseto, pela Bertrand Brasil, 2005. Então, algumas obras da infinidade do que ela escreveu, né? Ali fora, o vendedor de livros tem uma série de livros dela. Quem quiser gastar um dinheirinho, gastará bem. Então, eu passo a palavra para a Márcia, para ela fazer sua reflexão sobre o Juan Rulfo. Coloco algumas questões, depois o debate será aberto. Eu acho que a Manu já falou. Quem tiver interesse em perguntar, escreve a pergunta, né? Alguém passará para pegar, e a gente aí debate democraticamente. Boa noite. Obrigada, Paula Venturelli, pela apresentação delicada e generosa. Nem imaginava que você tivesse chegado perto desses livros aí. Tem uns até que fiquei até surpresa mesmo, tipo O Manto. Ninguém leu. É o meu livro. Sabia que eu tenho uns livros encalhados? Eu tenho vários. Posso começar falando disso? Eu já chego no Juan Rulfo. Que hoje mesmo, a gente que é escritor, a gente escreve e escreve por amor, né, Paulo? Escreve porque realmente sem escrever não é possível seguir vivendo. E eu acho tão humilhante quando a editora escreve assim: o livro tal e o livro tal ainda não alcançaram o valor mínimo de vendas
do adiantamento que você recebeu. Aí esses dias eu fui fazer, eu recebi um desses hoje. Aí eu fiquei assim, poxa vida, aí eu vou olhar o dinheiro, assim, eu só não dou risada porque no estado que o Brasil tá, rir do mau pagamento seria perverso. Então, é óbvio que no mundo capitalista, em que a gente é explorado por todos os campos e setores, o dinheiro da sua sobrevivência você respeita, né? Mas assim, é sempre humilhante. Eu fico pensando, por que será que eles mandam uma coisa dessa, sabe? Isso é óbvio que a gente não está tendo lucro, mas as editoras também não estão, né? Nem as livrarias, nem sei lá. Enfim, seguimos praticando esse ato amoroso do texto. Mas contando isso para vocês, só para vocês saberem que tem uma... Assim, tem um desejo de vida, de transcendência, de experiência metafísica, de experiência existencial no ato de escrever um livro, igualzinho que tem no ato de ler um livro, né? Tem um gozo, um prazer, um sofrimento, e que quando a gente fala qualquer coisa que tem a ver com o mercado, eu pelo menos assim, fala-se de mercado ou de indústria literária, e eu acho sempre uma humilhação, porque é óbvio que se alguém está ganhando dinheiro com isso, não somos nós, né? Então, enfim, só para contar. Por isso que eu gosto do Juan Rulfo. O Juan Rulfo é um escritor que acho que tem tudo a ver com isso. Aí eu preparei o seguinte para conversar com vocês aqui, com o Paulo, e antes de conversar sobre isso, queria dizer mais uma coisa, agradecer muito o convite da Manuela Leão para estar aqui nesse lugar tão bonito, com tanta gente simpática e que, tenho certeza, gosta de ler, né? Então isso já é uma coisa muito boa. No mundo da intranscendência, o gosto pela leitura, eu acho que é uma resistência existencial, para não dizer política, mais uma vez. Ainda que toda resistência seja sempre política, porque a metafísica também é política. Mas a gente vai chegar lá. E eu vou falar do Juan Rulfo, por que do Juan Rulfo? Não sei se vocês são apaixonados pelo Juan Rulfo, vocês leram Pedro Páramo? Eu vou falar do Pedro Páramo, que é uma das obras que eu mais gostei de ler na minha vida inteira. E eu também, se der tempo, eu queria falar um pouco de outras coisas relativas à América Latina, à literatura e ao pensamento latino-americano. E eu tinha muita vontade de tocar na questão das escritoras latino-americanas e de um certo pensamento latino-americano que surge hoje. Mas eu vou tentar chegar nesse lugar a partir dessa obra do Juan Rulfo, em específico, Pedro Páramo. E aí vou realmente fazer uma tentativa de expor uma certa compreensão disso que a gente chama de Latinoamérica. Mas só uma tentativa, né, gente? Bom, vou começar então pelo Pedro Páramo. Pelo Juan Rulfo. Quem não leu, espero que tenha tempo de ler. O Pedro Páramo é um dos pouquíssimos livros escritos pelo Juan Rulfo. O Juan Rulfo é um escritor que ficou muito famoso, teve a sua pequena obra de 3 livros publicados, traduzidos em muitas línguas e publicados durante a sua vida. O Juan Rulfo morreu em 86, nasceu em 1917, e então teria 100 anos, né? E ele escreveu muito pouco, e ele teve consciência assim, dessa sua pequena obra e desse cancelamento do seu gesto de escrever. Então ele escreveu até certo ponto e parou. Não sei, a gente lembra do Juan Rulfo escrevendo tão pouco e imediatamente lembra do Raduan Nassar também, um gênio tão significativo, tão divisor de águas, vamos chamar assim, na estilística, entre aspas, da literatura brasileira. E que também escreveu tão pouco. E eu acho que todos nós que somos escritores temos essa fantasia de escrever alguma coisa que seja tão definitiva que você nunca mais vai escrever nada, né? Se a gente continua escrevendo é porque a gente não encontrou essa sensação que esses caras devem ter tido de escrever uma coisa tão retumbante que agora não precisa se dizer mais nada ou não se deve dizer mais nada. No entanto,
lendo o Juan Rulfo, e sobretudo esse romance, que é o Pedro Páramo, que é bem curto. É um romance que vocês encontram edições assim, que a letra está apertadinha, tem 80 páginas com a letra apertadinha, 60, dependendo da edição. Essa aqui, por exemplo, que é da Record, dessa editora que inclusive eu publico meus livros, eles puseram a letra grande, fizeram todo um negócio, e aí o livro ficou com 100 e poucas páginas, né? O original desse livro tinha 130 páginas, com espaço generoso, né? Com um tamanho volumoso. Bom, por que falar desse livro? O que tem nesse livro de tão importante? Ele é considerado o livro seminal, o início do que se chama realismo mágico ou realismo fantástico. Dizem que o Gabriel Garcia Marques, quando escreveu 100 Anos de Solidão, tinha lido Pedro Páramo, leu, parou de ler, leu de novo, escreveu 100 Anos de Solidão. Junto, aliás, com 100 Anos de Solidão e com aquele outro livro que eu não sei se vocês leram, que é A Casa dos Espíritos, que é um livro bem famoso. O Pedro Páramo, o 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos compõem uma certa tríade desse chamado, uma tríade essencial desse chamado realismo mágico ou fantástico. São essas classificações que os críticos, os professores, os analistas, o povo que gosta da didática, gosta de colocar literatura. Mas é muito bom a gente ler esse livro esquecendo desse tipo de classificação, porque aí é que a gente nasce como leitor, na hora em que a gente está ali muito verde, bem selvagem, bem perdido, e ao mesmo tempo tendo a chance de encontrar o caráter mais, vamos chamar assim, maravilhoso, extasiante do texto. Eu vou falar desse texto, então, desse lugar de leitora, e bem longe de um lugar de professora ou qualquer coisa nessa linha, até porque eu sou professora de filosofia, eu não sou professora de literatura e nem sou da crítica literária, então a minha leitura é uma leitura assim de uma pessoa comum que gosta de ler livros. E claro, a gente lê a partir dos nossos referenciais, mas também dos nossos desejos, sobretudo, né, dos nossos interesses, das nossas fantasias. Disso tudo, aliás, eu acho que a coisa mais importante na hora de ler um texto é a gente compreender aonde o nosso desejo nos leva, né, como leitores. Então, estou pensando nesse lugar, nesse desejo que nos conduz a algum lugar dentro do texto. E estava então relendo esse texto esses dias, e eu gosto muito de ler os livros que eu já li e que eu anotei. E aí eu fico pensando, por que eu anotei isso? Por que eu anotei aquilo? Por que eu não percebi esse trecho? O que estava acontecendo comigo que eu passei por cima de uma coisa tão importante? Então isso é uma coisa boa também de se fazer. E no caso, fui descobrindo novas coisas e fiquei pensando assim, já que eu tenho que contar para as pessoas o que eu li dentro desse livro, porque agora é uma leitura que deve ser partilhada, eu pensei em contar o seguinte, para não fazer... Hoje em dia tem um negócio que o povo chama de spoiler, né? Como se você estivesse assim, entregando o ouro para os bandidos, ou algo do tipo, se você fosse um espião russo, né? Entregando alguma coisa para a CIA, sei lá. Então, eu vou fazer esse papel ruim, porque eu vou contar várias coisas que vocês... Quem não leu, azar é seu, devia ter lido. E eu não me importo com isso. Eu vou para o cinema, por exemplo, vocês podem me contar todo o filme até o fim, porque para mim o que está em jogo é outra coisa. É a minha experiência com aquilo que eu estou vendo, e com os livros a mesma coisa. E eu tenho um péssimo hábito, aliás, de contar quem é que é o assassino nos livros que eu leio, e as pessoas, tem gente que fica muito brava comigo. Bom, mas nesse livro, o que eu quero contar para vocês? O que tem aqui? Tem uma cidade chamada Comala, uma cidade para onde um jovem, um homem chamado Juan Preciado se encaminha depois que a mãe dele morreu. A mãe dele morreu e o deixou com a incumbência de ir procurar o seu pai,
O seu pai se chama Pedro Páramo. E essa mãe lega a ele, ela é tipo a mãe o pai do Hamlet. Ela é um fantasma, né? Que chega para ele e diz: você tem que ir lá e exigir do seu pai tudo que ele não nos deu em vida. E essa pessoa, que é o Juan, vai nessa direção, tendo que cumprir isso que ele prometeu para a mãe, meio em dúvida se ele devia cumprir essa promessa. Mas você não deve nunca deixar um morto, enfim, frustrado com você, porque ele pode exigir os seus direitos de uma maneira talvez assustadora, macabra, desagradável. E ele segue, então, por essa caminhada, encontrando com diversas pessoas, e chega a Comala e vai conversando e vivendo com os personagens, convivendo e descobrindo muitas coisas. Eu não vou dizer o que ele descobre por fim. Por fim, vocês vão descobrir. O finalzinho eu vou deixar para lá. Mas assim, a coisa mais incrível que tem nesse livro e mais maravilhosa e que me deixa completamente apaixonada pelo livro é que todo mundo está morto. Todo mundo está morto. Todos estão mortos. E desde que eu li esse livro, que faz muito tempo, eu tenho muita dúvida, mas muita dúvida. Muita dúvida. Quando eu saio pela rua, eu sempre fico muito em dúvida. E por quê? Que bom que as pessoas... eu adoro quando tem ironia e as pessoas sacam. Porque não sei se vocês perceberam que na sociedade contemporânea, sobretudo no mundo digital, das redes sociais, a ironia desapareceu, não? Então você fala alguma coisa, ou você é mal interpretado, porque as pessoas estão muito neuróticas, né? É assim, que nem quando você tem um relacionamento amoroso, se você não for super literal, as pessoas começam a produzir neurose, né? Nas redes sociais também, tá todo mundo assim com alta produtividade de neurose. Então, não pode ser irônico que alguém vai pegar no seu pé. Então, eu estou gostando muito quando as pessoas sacam ironia, mas eu acho que a ironia é uma qualidade da vida analógica. Então, voltemos à analogia, ao analógico. Bom, eu fiquei muito apaixonada por esse livro quando então descobri nele que havia não uma separação, não um dualismo entre a vida e a morte, que a gente poderia dizer que o Pedro Páramo é um romance espírita, mas e não é. O que havia não era essa duplicidade ou essa dualidade ou essa oposição entre vida e morte. Nesse livro existe uma dialética e uma analogia entre vida e morte. A vida é como a morte. A vida é uma metáfora da morte. E a morte é como a vida, uma metáfora da vida. Não existe hierarquia entre a vida e a morte nesse livro. É um livro, portanto, se a gente quiser ler nessa chave, um livro sobre a finitude. E um livro sobre a finitude dedicado, enfim, construído, dedicado a analisar, a colocar em cena aqueles aspectos da morte que se parecem com a vida, ou que são experimentados em vida, e aqueles aspectos da vida que são experimentados como morte. Por exemplo, é um livro sobre a desonestidade. É um livro sobre a insinceridade. É um livro sobre a avareza. É um livro sobre a miséria humana. É um livro sobre o delírio de poder. Acho que se a gente elencar essas características, esses elementos, essas categorias para analisar o livro, a gente entende porque a vida e a morte ali se misturam. E a gente fica muito em dúvida se aquela pessoa está viva ou está morta. Se me permitem um parêntese, nós já citamos hoje aqui um grande poeta brasileiro chamado Michel Temer. É tão interessante porque é um grande poeta brasileiro e nunca sabemos se está vivo ou está morto. Quantos de nossos políticos... Deixa eu fazer um parênteses.
Nós não sabemos, né? Deixa eu fazer um parênteses. Por favor, por favor. Vocês sabem que o Temer, o nosso poeta, cortou muito dinheiro da pesquisa científica. Né? Saiu um meme na internet que diz o seguinte: Temer, sem ciência não há Viagra. Pois é. Essa é uma questão de vida ou morte. Obrigada, Paulo, por nos lembrar. É muito fundamental. Então, precisamos reconhecer, no contexto do ridículo político, a importância desses personagens todos que engrandecem a literatura brasileira. O ridículo político está em alta porque a ironia está em baixa. Por isso eu fico tão feliz de poder ser irônica com vocês aqui. É uma coisa assim que é uma alegria cognitiva, gente. É verdade, a ironia é um gesto da inteligência, né? Uma figura da linguagem assim que exige inteligência. Quando as pessoas não têm inteligência, elas não entendem. Mas enfim, aí andando um pouco mais. Nesse livro, a morte é tratada como universal. Todos estão mortos. Não sobra ninguém. Se vocês forem ler o livro, para quem não leu ainda, já disse, azar é seu. Quem for ler o livro vai percebendo, a gente vai ficando em dúvida se estão vivos ou estão mortos, se estão vivos ou estão mortos. Mas vamos descobrindo que todos estão mortos e que em algum momento esses que estão mortos, evidentemente, estiveram vivos. Porque a morte ela precede, né? E ao mesmo tempo ela antecede a vida. Você vai, primeiro, para você poder viver, alguém morreu. E para você poder continuar, para você um dia poder morrer, você tem que ter vivido. Então, há uma sequência, há um caminho, há quase que uma causa e um efeito. É uma causa e consequência, é uma linearidade. É um destino. É alguma coisa que antes aconteceu para que você pudesse acontecer. Tem uma continuidade, digamos assim. Outra coisa importante dessa condição que está desenhada assim, que dá para dizer até que é uma categoria que permite a gente também analisar o livro. Essa universalidade da morte dá ao livro um tom, aí vamos dizer, pictórico, um tom químico, um tom atmosférico, uma textura, dá para dizer assim, que é a de uma alucinação. Então, os mortos estão todos alucinados. Eles acham que eles estão vivos. Quando eles descobrem que eles estão mortos, não tem problema. Eles vão continuar agindo como se eles estivessem vivos. Aí é triste demais, porque eles não vão conseguir se livrar da sua própria condição alucinada. E isso também, para mim, pessoalmente, é sempre muito perturbador. Naquele livro que você citou, O Era Meu Esse Rosto, que é um livro em que eu conto as histórias, a mitologia e as novelas da minha família paterna, eu também misturei os mortos com os vivos. Acho que por isso que ficou com essa cara meio esquisita, porque ali as pessoas ou eram mortas, ou eram sombras, e todas pareciam vivas ao mesmo tempo. Bom, mas isso aí é outra questão. Eu fico lendo esse livro aqui do Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e pensando que talvez ele tenha realmente desistido de escrever porque ele chegou num extremo de compreensão do significado, talvez dê para dizer assim, né? Da vida, daquilo que se experimenta, não da vida no sentido biológico, evidentemente, mas da experiência de se estar nessa condição que a gente chama de vida, que é essa grande alucinação na qual a gente está, e que ao chegar nessa percepção da coisa toda, talvez ele tenha sido dominado por uma sensação de profunda melancolia. Talvez ele realmente não pudesse mais seguir dizendo nada. Vocês sabem que a subjetividade melancólica é essa, se a gente pega um Freud assim para analisar isso. Quando Freud escreve Luto e Melancolia, ele fala, né, que o enlutado é aquele que perdeu alguma coisa. Então, é o cidadão comum que perdeu um emprego, um amor, um parente, uma condição, sei lá,
perdeu alguma coisa que ele considerava boa, importante para ele, e ele segue vivendo, faz o trabalho do luto e toca embora, né? Mas o sujeito melancólico é aquele que nunca, na verdade, conseguiu ter a si mesmo. Então, ele não teve a ele mesmo. Ele não conseguiu constituir um eu, assim, narcísico, digamos, que o sustentasse na vida. Ele tem desde cedo, diz o Freud, a certeza de que ele não é. Então, em geral, os melancólicos se põem a constituir uma obra. Ou vai pintar, ou vai desenhar, ou vai escrever, ou vai encenar. Vai fazer uma obra artística para ter a sensação de que não se está morto. Agora há melancólicos tão alucinados, tão em estágio, digamos assim, entre aspas. Tá, que tudo isso, quando a gente fala de filosofia, eu acho bom, né, a gente põe aspas entre... Tudo põe aspas. Então, num estado tão psicótico, entre aspas, que há relatos de casos assim, daquele sujeito que no ápice de melancolia, numa situação psicótica, pede para ser enterrado, porque está apodrecendo. Existem, pelo menos, tem um momento aqui dentro desse texto em que aparece um sujeito assim, uma mulher que ela está vivendo com o seu corpo e o seu corpo está num estado deplorável para ela mesma, ela está transformada em lama por dentro e por fora ela está numa situação muito assustadora. E vejam, isso é um livro de Juan Rulfo, não é o Stephen King, né, gente? É uma coisa... isso aqui qual é a diferença? No Stephen King, isso seria real. Aqui é apenas uma metáfora. Então, aqui é praticamente uma alegoria. Aqui é o encontro da morte com a vida, isso que a gente está tocando, mas é também o encontro da realidade com o sonho, a qual a gente dá o nome de ficção, que aliás é uma coisa importante da gente recuperar na vida, né? A dimensão ficcional das coisas, que não é a da mentira, que não é a da falsidade, que não é a da fantasia, que não é a do delírio, que é a dimensão da invenção, inclusive a invenção de si. Uma questão importante também nesse livro, queria tocar um pouco nisso, que eu acho muito sério, é que a todo momento, durante a leitura, a gente se pergunta que poder, né? O que podem esses mortos, né? O que podem esses mortos e o que podem esses vivos? É inevitável que a gente se faça essas duas perguntas. Que poder é esse que eles têm? A gente vê o Pedro Páramo mesmo. O Pedro Páramo é um homem, dono de uma fazenda chamada Média Luna. Média Luna é uma extensão de terras, uma fazenda que ele vai fazendo crescer à medida que ele vai roubando as pessoas ao redor. Ele é um desonesto. Ele é um ladrão. Ele é um corrupto. Ele é um vagabundo. No sentido pior do termo. Ele é um insincero. Ele é um explorador. E ele é um homem. Um pater familiae. Ele é a encarnação do pater potestas. Isso também é muito interessante. E ele, nessa condição, explora as pessoas ao seu redor. Explora as mulheres, explora os trabalhadores. Ele tem empregados que se colocam, inclusive, na condição de capachos. Todo mundo tem medo dele. Todo mundo vive assustado porque existe um Pedro Páramo. Ele é endeusado ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas que o odeiam e querem que ele desapareça. Que o amam e que o odeiam, que o temem. Ele é o príncipe naquele sentido maquiavélico. Ele é a encarnação da soberania. Aquele sujeito que constrói a lei, a sua própria lei, contra os demais. Rasga a Constituição. Age contra tudo e contra todos apenas em nome do seu próprio delírio. E o mais interessante, convence os outros do seu delírio. Convence de que ele tem razão em relação a esse delírio. Então,
ele vive esse delírio do poder, subjugando todos ao seu redor. E nessa subjugação, ao mesmo tempo, ele encontra as pessoas que vão se compreender com isso, se locupletar com isso, que vão gozar nessa direção também. Então, esses capachos. A posição das mulheres é muito interessante nesse livro, porque as mulheres, como só ia acontecer em muito dessa literatura latino-americana mais crítica, e esse é um livro muito crítico, quem são elas? São as estupradas. São figuras que só tiveram como destino a submissão a esse homem, que é um homem dono das terras. E um homem dono das terras e dono dos seus corpos. Então a gente encontra aqui as mulheres estupradas e as mulheres também que se entregaram a uma vida sexual, por exemplo, porque não havia outra alternativa para elas. Mulheres, portanto, que não são donas dos seus próprios corpos. Ao mesmo tempo, o Pedro Páramo é apaixonado por uma. Ele tem uma que ele ama. Ele ama aquela que não o ama. Ele ama a Susanita, que é uma louca. E ela é louca. E ela sabe que ela é louca. Mas é diferente você saber que você é louca quando você está viva e você saber que você é louca quando você está morta. Isso é um mistério que a gente vai ter que também tentar desvendar. Deixo essa pergunta para vocês. Todos eles são seres assombrados pela morte dos outros e incapazes de reconhecer a própria morte. Como eu disse, quando a reconhecem, não faz a menor diferença. Porque um morto não é um ser que tenha discernimento. Nisso, são iguaizinhos aos vivos, não é? Vocês não acham? Não tem um negócio que falta na nossa cultura atual, que é discernimento? Ao mesmo tempo, desde que ser juiz virou moda, todo mundo saiu por aí julgando todo mundo. Está todo mundo com juiz encarnado em si, né? Julgando os outros e rasgando a Constituição. Que isso é importante. Aliás, vocês conhecem isso mais do que eu, né, gente? Vocês estão mais perto da coisa do que eu. Eu moro no Rio de Janeiro. Enfim. Bom, aí o nosso querido Juan Preciado segue na sua saga. Coisa importante, aliás, no meio do caminho. Não é só ele que vai narrando a história. Tem vários personagens, tem várias vozes que se apresentam no texto. Isso é uma característica bem comum, assim, desses romances do chamado realismo fantástico, realismo mágico latino-americano. Tem sempre mais de uma voz a colocar em cena a história. E ele vai, no meio do caminho, tá encontrando diversas pessoas que vão se tornando, dentro da história, tão importantes quanto ele. Se a gente for a 100 anos de solidão, vai acontecer a mesma coisa. Nesse outro que eu citei, a Casa dos Espíritos, também encontraremos a mesma coisa. São muitos personagens, muitas pessoas desenhadas na história. E essas pessoas todas são, numa certa medida, protagonistas. Nunca são, assim, personagens puramente secundários. Uma definição sobre esse sujeito chamado Pedro Páramo aparece logo no início do livro. E quando o Juan encontra, no meio do caminho, alguém que também é filho do Pedro Páramo, ele pergunta: e quem é Pedro Páramo? E a definição que vem é: Pedro Páramo é o rancor em pessoa. Eu achei essa definição tão boa. O que será que é o rancor em pessoa? Vejam, né, nesse sinal o dado alegórico do livro. Pedro Páramo é um homem, dono das terras, dono dos corpos, dono dos filhos, um sujeito que não tem capacidade nenhuma de reconhecer a alteridade, porque a alteridade não lhe interessa. Ele é um representante como sujeito soberano, como príncipe, né? Se quisermos usar um termo muito antigo. Ele é um representante de uma determinada lógica, dá para dizer assim, né? E de um determinado afeto. Ele é a própria personalidade autoritária.
essa que se reproduz historicamente e que hoje, por exemplo, no Brasil contemporâneo, volta à tona. Quando escrevi Como Conversar com um Fascista, não precisava ter falado de Hitler e Mussolini, podia ter simplesmente colocado Pedro Páramo como representante dessa coisa toda. O que é o rancor em pessoa, né? Que afeto é esse rancoroso? O rancor tem tudo a ver com a ideia de ressentimento. Então, rancoroso é aquele que é incapaz, por exemplo, de esquecer algum mal que lhe foi feito. Mas, sobretudo, é incapaz de viver fora do ódio. Vocês sabem que o ódio é um afeto compensatório, né? A gente não nasce com ódio, mas quando a gente o descobre, que prazer. Já odiaram alguém? Garanto, assim, se vocês forem lá fazer uma análise subjetiva, assim, ponderada e séria, talvez vocês consigam descobrir a importância que o amor tem na vida de vocês. Lá dentro, no fundo, na solidão de vocês, o prazer que dá amar alguém, um amigo, um amor romântico, sei lá, Deus, a natureza, qualquer coisa dessas, né? Mas o ódio dá um prazer tão imediato. A gente pratica o ódio assim nas miudezas do cotidiano, né? O ódio é burocrático, porque o ódio, gente, se eu pegar agora esse copo de água e com todo o meu ódio jogar no Paulo, certamente eu vou me sentir muito feliz. Por sorte, eu não odeio o Paulo, ao contrário. Então, mas é isso. O ódio, ele é imediato, ele faz a gente ter um gesto abrupto, um gesto revoltante, um gesto absurdo. E esse gesto, por ser imediato, por tal alcance da mão, ele dá uma sensação de realização muito maior do que o amor. O amor faz a gente ficar sonhando, pensando, imaginando, querendo, desejando alguma coisa que a gente nunca vai ter. Com o ódio, imagina que prático. Basta jogar esse copo de água no Paulo ou em vocês. Já pensaram? E imediatamente eu realizo o meu gozo profundo. Eu alcanço a realização do meu desejo. Já pensaram? É tão básico, é tão prático, é tão fácil. Por isso que eu acho que as pessoas estão fazendo assim loucamente, né? É quase um consumismo, né? Você usar aquele cartão de crédito sem crédito, sabe? Que você vai lá e paga coisa que você não tem dinheiro para pagar. Sabe isso, assim? Aquela coisa bem rápida. Dá super certo. Enfim. Bom, então... Estava pensando nisso, do rancor e do ressentimento, e do nexo que isso tem com o ódio. Mas vocês sabem, ao mesmo tempo, eu confio no Freud, que eu confio nesses homens velhinhos que escreviam umas coisas antigamente. Às vezes eu acho que eles tinham razão. O Freud, ele escreveu também que o ódio não é o contrário do amor. Então, na verdade, o contrário do amor é uma coisa infinitamente mais perigosa e mais profunda. Que aí eu não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, porque o contrário do ódio, diz o Freud, é a inveja. E a inveja tem mais a ver ainda com o rancor e o ressentimento do que o próprio ódio. O ódio é a casquinha, é a ponta do iceberg. Lá no fundo, no lodo profundo, onde não existe chão firme, que nem diz naquele Salmo 23 da Bíblia. Já leram? Já leram? Nunca leram? Vão ler, Salmo 23, leiam, é uma coisa pavorosa. Lá no fundo, tem a inveja. E a inveja é horrível, porque a inveja, ela é anterior ao desejo. A inveja só se realiza na destruição. Por isso a gente acha que ela é parecida com o ódio. Mas o ódio, se a gente quisesse, assim, ele até podia virar desejo. A gente podia fazer uma revolução na base do ódio. A gente ia botar um monte de gente no paredão, né? Podíamos começar aqui em Curitiba. E vocês são contra? Depois eu vou ler um trecho do livro aqui que ele sugere que a gente pode acabar com o negócio todo. Aliás, vou ler já. A gente pode acabar com o negócio todo. Começar em Curitiba e no meu bairro, especialmente, o Bacaxiri. A gente pode começar ali perto. Olha aqui, olha o que ele diz. Eles estavam aqui, tinha uma galera querendo fazer uma revolução contra o Pedro Páramo. E o Pedro Páramo é um baita de um espertinho, até arranja um exército para os caras. Ele não tem dinheiro nenhum, ele fica o tempo inteiro enganando todo mundo que ele é o rico, mas ele não tem dinheiro. O que faz a gente perceber que no livro que está em jogo é muito mais a lógica da avareza, e que se a gente quiser ler isso aqui numa crítica ao capitalismo, é muito isso, né? O capitalismo não é a existência de dinheiro nem a existência de capital. É a avareza,
É, na verdade, o capital só para mim, o dinheiro só para mim, os bens só para mim, o bem bom dos bens também só para mim. E aí ele fala assim, ele diz assim, quando chegam aqueles homens desavergonhados, bandidos, ladrões sebentos, que estão lá numa luta para fazer uma revolução, aí eles dizem assim, vamos dizer a bala o que queremos dizer. Eu achei essa parte tão boa do texto. A gente podia dizer algumas coisas às vezes assim, né? O povo fica dizendo as coisas assim do jeito muito violento, mas eu fico sempre perguntando, e por que nós não? Será que é porque a gente... Isso é uma questão para mim relativa à Latinoamérica. Será que nós fomos excessivamente docilizados pelos nossos colonizadores cristãos? Será que a gente perdeu o nosso senso tupi, guarani, tupi, nambá? Acho que a gente perdeu. E isso é excesso de cristianismo nos nossos corpos. Por isso que a gente não luta, porque nós viramos pessoas dóceis. E assumimos o complexo de Colombo. Mas depois eu chego lá, espero que dê tempo, né? Porque eu estou aqui, talvez, gastando muito tempo lendo Pedro Páramo com vocês. Mas vamos voltar aqui para o Pedro Páramo mais um pouquinho. Bom, então, esse é o sujeito do rancor. E o sujeito do rancor é um sujeito que a gente pode dizer, no fundo, nesse ápice de ressentimento, nesse lugar subterrâneo onde ele vai viver, que nem o homem do subsolo do Dostoiévski. Ele vive o ressentimento, mas no fundo do ressentimento tem um afeto ainda mais primitivo, que é a inveja. A Melanie Klein, que era uma freudiana, falava que o oposto da inveja é a gratidão. A gratidão parece o amor. O que é a gratidão? A gratidão é uma generosidade para com os outros. O comunismo, o feminismo são gratos, são perspectivas políticas, por exemplo, que são fundadas na gratidão. Você quer dividir com os outros, né? Os nossos povos tradicionais, os povos que aqui viviam, por exemplo, no Brasil, antes do Brasil ser chamado de Brasil, eram povos que viviam entre a guerra e a gratidão. Eles não tinham a inveja. A inveja é europeia, né? E o que é a inveja? A inveja é um pré-desejo. É uma impotência do desejo. Tipo assim, quando você não consegue ter voto, aí você não consegue ser eleito, você dá um golpe. Porque você morre de inveja. E você já imaginou um homem branco europeu ou um homem branco brasileiro que não é europeu, mas gostaria de ser e que não é reconhecido pelos europeus como sendo europeu, mas faz todo o jogo do colonizador, quando ele não é eleito, como ele deve se sentir mal? É tipo se sentir, sei lá, inválido, né? Assim, não sei. A invalidez política é um negócio muito interessante para a gente pensar também. E você falou da questão do Viagra, né? Eu acho que é muito politicamente incorreto falar disso, mas a gente podia usar o Viagra como metáfora política. Vocês não acham? Então a gente pode pensar nisso, né? Que nós estamos aqui num clima irônico, de brincadeira. Então a Manuela quer que a gente fale sério, mas enfim, a gente está só falando de brincadeira, tudo no âmbito da ficção. E aí, a inveja, diz a Melanie Klein, é a postura na qual um sujeito fica, porque no fundo, no seu nascedouro, na sua chegada ao mundo, ele foi mal recebido. Então, no fundo, aquilo que gera a inveja ou a posição invejosa numa pessoa é a falta de amor, sabia? E quando você não tem amor, você, sei lá, compra as pessoas. Quando você não tem amor, você pode, assim, sustentar a falta de amor numa avareza com dinheiro, numa avareza com capital ou numa avareza com poder. Porque você não tem nada. Talvez você nunca recebeu nada de bom de ninguém. Talvez você precise muito preencher o seu vazio com o capital. Ou com a pessoa que você compra mesmo. Transformar os outros em mercadoria, em coisa que você usa, uma mulher, uma pessoa que trabalha para você, um colega, um amigo, enfim, tratar o outro como coisa tem muito a ver, no fundo, com uma postura de falta absoluta de amor. Amor, gente, não é abracinho, nem carinho, nem beijinho. Amor é reconhecimento. Então, se você é um poeta de merda, não vai rolar amor, entendeu?
Aí você compra as pessoas. Você pode comprar uma bela recatada e do lar, por exemplo. E por aí vai. Entenderam a lógica? Tudo isso, gente, é o Pedro Páramo. Sei lá, que eu sou super a favor do caráter anal, assim, porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico, né, gente? É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Nesse país que tudo tá ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o cu é precioso. Então, a gente tem que libertar o cu. E eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, assim, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o cu. O cu é um assunto super sério. Não, vocês estão rindo porque é palavrão, né, num certo contexto dialógico, mas podemos estudá-lo com seriedade. Um dos maiores antropólogos brasileiros, que é o Eduardo Viveiros de Castro, tem um texto sobre o cu, que se chama Quem Tem Cu Tem Medo. E ele faz uma análise de tribos, de indígenas, enfim, que contam mitos sobre o cu e a importância do cu na vida das pessoas. Então, vamos tratar o cu com muito respeito, cuidado e, sobretudo, laicidade antropológica, que acho que há de nos ajudar a superarmos esse momento. Bom, eu não falei isso sem afetação, tá? Eu falei isso assim para a gente ficar pensando que é sério. Bom, aí, seguindo mais um pouco, ele vai encontrar uma mulher tão fascinante também na história, que é a dona, é super importante do começo até o fim do livro, que é a dona Eduviges. Essa dona, ela, assim, é uma figura muito importante. Aliás, todas as mulheres nesse livro são super importantes e elas abundam, né? Há várias mulheres. E essa senhora, assim, é a mulher que vai conduzi-lo dentro do livro em alguns momentos. E ele vai descobrir que ela é mais uma dessas figuras que, estando morta, não sabe que está morta. E quando descobre que está morta, ao mesmo tempo, aceita aquilo com a maior naturalidade. Nesse lugar de estar morta e não poder sair disso, a gente encontra, sobretudo nessa figura, esse lugar do inferno, essa compreensão do inferno. Então, eu acho que ela é uma das figuras da consciência dentro do livro. Desse saber de si. E desse saber de si que também não tem redenção. E nesse sentido, essa é uma marca do livro inteiro. Esse é um livro também sobre a inveja nesse aspecto, porque todo o livro coloca, aliás, todos os personagens ao longo de todo o processo narrativo são colocados numa impotência do desejo. Por isso eles estão mortos. Nesse sentido, gente, falando do ponto de vista da metáfora, se a gente for pensar a nossa vida à luz desse livro, basta a gente ver se a gente está trancado dentro da inveja, nesse quarto escuro, obscuro, apodrecido da inveja, ou se a gente conseguiu chegar no desejo. E o desejo, o que é o desejo? Vou falar um pouquinho do desejo, que é importante aqui. Nesse livro não há desejo. O desejo é a todo tempo morto e massacrado. Talvez por isso o Juan Rulfo não tenha podido continuar escrevendo, porque quando ele chegou nesse lugar, que mais que ele iria dizer, né? O que é o desejo? O desejo é uma categoria filosófica que está ligada à noção, por exemplo, de reconhecimento. Então, o que é reconhecer o outro? Para eu poder reconhecer o outro, eu preciso ter chegado no outro. O caminho que me leva até o outro é o que a gente chama de desejo. O desejo é uma vontade de sair de mim. Sempre, para eu poder ter desejo, para eu poder chegar no outro, eu preciso sair de mim. Essa saída de si, que nos textos, por exemplo, nos diálogos platônicos, chamado de eros, é isso. É esse salto, é essa coisa que não estanca, que não fica, que não para, que não cessa, que me leva além de mim, que me leva para fora de mim. Inclusive, é parecido com paixão, loucura, tem a ver com transcendência. E aí, o desejo, se a gente pegasse na evolução histórica do próprio conceito, se vocês forem olhar na filosofia do século XIX, pega ali um Hegel, por exemplo. O que é o desejo no Hegel? No encontro, aquilo que surge no encontro entre o senhor e o escravo. Entre o senhor e o escravo tem o desejo.
O desejo do senhor de nunca voltar a ser escravo e o desejo do escravo de ser senhor. O desejo é o nome da luta. Tem uma luta entre eles. A relação entre senhor e escravo não é uma relação pacífica. Ela é tensa. Ela é dolorosa. Ela é angustiante. E o desejo é assim. Tenso, doloroso e angustiante. Mas é aquilo que nos leva além de nós. Se a gente vai lá atrás, nos filósofos muito antigos, o desejo é esse salto, o desejo é esse outro lugar, o desejo é um olhar que se dirige para fora. O desejo é sempre essa chance de andar mais um degrau, de subir ou de descer, não importa, mas de sair do lugar. Tem algo no desejo que é da ordem do deslocamento. Então, tem uma inquietude que é típica do desejo. Onde tudo está parado, a gente está no campo simplesmente da inveja. E o que é a inveja? A inveja é olhar para o desejo do outro que se realiza, o que existe, o que está dado, que está dado em condição de presença, por exemplo. Sei lá, eu ser uma pessoa que queria ser gay e não consigo. E aí eu viro homofóbico. O homofóbico é um invejoso. Vocês sabiam? Um puta do invejoso, infelizes. Ele é muito invejoso. Ele inveja o desejo do outro. A liberdade que o outro tem de desejar, porque o desejo é liberdade. O desejo é que é a liberdade. A verdadeira liberdade. A liberdade assim em caixa alta, né? Uma liberdade que não é a liberdade dos liberais. É a liberdade louca, a liberdade, enfim, da felicidade. Bom, aí, tô cansando vocês? Estão com sono? Contei todo o livro já? Não, né? Então, aí, andando um pouco mais, o nosso querido Juan Preciado, ele vai andando na história e vai descobrindo essas pessoas que estão todas mortas. Tem uma pessoa morta muito importante dentro da história também, que é o filho do irmão do Juan Preciado. Aliás, o Juan Preciado se chama Preciado porque a mãe dele se chamava Dolores Preciado. E ele fica com o nome da mãe. Então ele é um pouco menos filho desse pai, Pedro Páramo, que é um pai que ele vai buscar. Ele não foi criado por esse pai. Então, num certo sentido, ele está parcialmente livre da maldição desse pai, mas não está livre da maldição da mãe, que foi eternamente apaixonada pelo pai, embora tenha ido embora de Comala e nunca tenha voltado, até porque Pedro Páramo nunca mandou buscá-la. E também ela não era a mulher da vida dele. A mulher da vida dele era aquela louca, que sabia que era louca, que era a Susanita. E esse morto, que é muito importante na história, é um jovem chamado Miguel Páramo. E o Miguel é irmão do Juan, mas assim, aparece também nessa cena como alguém que um dia foi vivo e de repente se transformou num morto. Ele é o mais morto da história, a meu ver. O morto mais morto, que menos aparece como uma figura viva. E ele é um morto mais morto porque ele é um sujeito cuja morte era desejada por todos os demais mortos. Inclusive o seu pai, que era apaixonado por ele, que o criou sem mãe, porque ele é entregue ao pai quando ele nasce por uma mulher pare essa criança. Aliás, ele estuprava todo mundo, fazia filho em todo mundo. E uma dessas mulheres, então, entrega um bebê ao padre, que também está morto na história. E esse padre entrega esse filho para o Pedro Páramo, dizendo que não ia criar aquela criança. O Pedro Páramo também não quer aquela criança, mas quando o padre diz, leva porque é teu sangue, esse sangue é muito ruim. Aí ele leva aquele sangue muito ruim embora e cria aquela criança de qualquer jeito. Tudo que ele faz de errado, o Pedro Páramo assina embaixo. E ele garante isso, né? Que tudo que ele faz de errado, todos os estupros, os assassinatos, as mortes, as maldades que ele pratica, esse pai assina embaixo. Cria, portanto, sujeito perverso. Ou, se a gente for falar em termos psicanalíticos selvagens, né? Existe uma ausência de lei na figura do Miguel Páramo. E ele é, então, totalmente perverso. Tudo
tudo e todos servem simplesmente ao seu prazer mais imediato. É também um tipo de subjetividade, por isso acho tão interessante a gente falar dele aqui nesse nosso contexto mais contemporâneo, analisá-lo, né, usá-lo para pensar a nossa própria subjetividade de hoje em dia, porque ele é um sujeito perverso, não tem lei, não tem constituição, não tem regra do jogo, não tem democracia. Tem um desejo perverso que se realiza a qualquer custo, contra tudo e contra todos. E é interessante que seja realizado contra todas as mulheres, por exemplo. Então, a gente podia dizer que ele é só um tarado. Mas só um tarado nunca é pouca coisa, né? Afinal de contas, esse sujeito pratica atos hediondos contra outras pessoas. E no caso, o que ele faz é abusar das mulheres ao seu redor. Mulheres que estão sempre assim muito desprevenidas, que não sabem o que fazer. Ora, o Juan Rulfo está escrevendo isso aqui, esse livro é de 50 e poucos, e vejam, é um ambiente rural, ou seja, a cena é uma cena pré-urbana, é uma cena de muita solidão, o Estado está ausente, a alteridade está ausente, é um mundo primitivo, dá para dizer assim, um mundo em que realmente as leis são feitas por quem tem o poder na mão, o poder / violência. Um poder que é soberano e que é estrito e que está na decisão desse sujeito que é, enfim, o pater potestas, né? O dono da coisa toda. E essas mulheres não têm saída. E esse sujeito perverso vai atuar contra os indivíduos dos quais, na sua cabeça, ele acha que dispõe. E de fato ele dispõe, porque esses indivíduos foram reduzidos por sua própria lógica, ou pela sua própria lógica, a corpos. A corpos que devem ser humilhados, porque já foram marcados previamente como corpos que devem ser humilhados. O dessas mulheres e desses indivíduos, enfim, que são os empregados, que são as pessoas que não detêm o mesmo poder que ele. Então, é nessa linha que a coisa segue. Bom, talvez eu possa aqui, não sei, já falei um tantinho de coisa, né? Talvez aqui eu possa fazer um salto para a gente pensar essa questão latino-americana que eu tinha sugerido um pouco antes. Espero não ter contado demais sobre o livro para vocês. Espero que vocês depois se dediquem a lê-lo. Mas então vou parar aqui nesse ponto para a gente conseguir conversar um pouco sobre essa interpretação da América Latina. Bom, o que tudo isso tem a ver com Pedro Páramo? Eu, nos últimos tempos, tenho me dedicado a estudar uma coisa que eu localizei num texto em específico. Eu localizei um nome muito bom para essa coisa, que se chama Complexo de Colombo. Eu sempre gostei de ler esses textos, tipo os diários do Cristóvão Colombo, do Bartolomeu de las Casas, essas figuras assim, que são os colonizadores, os teóricos, os primeiros teóricos da colonização, que expuseram nos seus textos a sua visão daquilo que eles tinham encontrado como sendo, enfim, as Américas e, sobretudo, a América Latina. E um dia, lendo um cara chamado Charles Meumann, que é um psicanalista francês, encontrei um texto que se chama Complexo de Colombo. E peguei essa expressão para mim para fazer algumas explorações sobre a nossa condição brasileira na América Latina. E para pensar uma questão filosófica fundamental, que é a da constituição da subjetividade, vamos colocar assim, brasileira e latino-americana. E para entender, sobretudo, por que certas propostas ou certas programações econômico-políticas dão tão certo no Brasil. Não só no Brasil, mas no Brasil, sobretudo, tem dado certo. Como é que o neoliberalismo, por exemplo, chega em nós, né? Como é que o neoliberalismo cola em nós? Como é que ele
como é que ele nos convence? Eu fico sempre preocupada como professora de filosofia com as mentalidades, com o que as pessoas pensam, com o que elas sentem, com os afetos que são experimentados e vividos pelas pessoas. Eu fico sempre pensando nisso. E pensando nisso justamente porque a subjetividade é uma espécie de campo, uma espécie de solo fértil no qual é possível implantar certas ideologias. E o neoliberalismo é uma ideologia que cola bem, que é bem plantada, mas precisa de uma certa subjetividade que o sustente, né? Então, o chip neoliberal, por exemplo, a semente neoliberal, ele não vem sozinho, né? Ele não pode ser jogado em qualquer solo. Ele é preciso nessa programação neoliberal também cultivar um determinado solo para plantar essa semente e então ela frutificar, para usar uma metáfora agrícola, né, gente? Já que nós estamos falando de um livro num cenário rural. E acho bem legal a gente pensar nisso também, porque todo o sistema colonial ele é muito feito em cima da lógica da ideia de plantação, né, que é a empresa do século XIX, que é a empresa que está em jogo ainda no Brasil da cana-de-açúcar, que, enfim, é um Brasil que a gente conhece, esse Brasil rural que cada vez diminui de tamanho, mas ao mesmo tempo é um lugar de exploração. E se a gente pensar na lavoura, pensar nessa plantação, a plantação onde os escravos vieram, onde as pessoas foram escravizadas, onde elas foram trabalhar como escravas. Tá, vou fechar aqui. E se a gente pensar também na lógica do neoliberalismo que transforma cada pessoa em empresa, acaba com os direitos trabalhistas justamente para que cada um acredite que agora é uma empresa cheia de mérito, né? Eu por minha própria conta, eu herói de mim mesmo, eu dando conta de tudo sozinho, eu sou o tal. Pobres de nós, né? Mas enfim, vamos nessa. Essa é uma crença que está em jogo. Bom, o que está por trás disso? Está por trás disso um espírito de colonização que nós, como brasileiros, tivemos que recalcar. Seja porque somos herdeiros de uma posição de colonizados, nesse sentido de sermos descendentes de africanos, então fomos escravizados e chegamos até aqui, seja na posição também de colonos, né? Eu acho incrível, nós que somos aqui do Sul, eu sou do Sul, nasci em Vacaria, lá na Serra Gaúcha. Lá naquele mundo, as pessoas apagaram o fato, e aqui eu acho que é meio parecido, apagaram o fato de que elas são enjeitadas, rejeitadas, que elas foram abandonadas pela sua pátria, pelo seu país, né? Então, descendentes de alemães e italianos são a ralé da Europa. E assim, a gente apagou isso, a gente finge que não é conosco. Esse povo assim que esqueceu isso, faz cada papelão, é bom lembrar. Então, e a gente então apaga que nós somos descendentes de africanos e descendentes de europeus muito pobres e descendentes também de uma Europa que nos jogou na margem, vai lá longe, vai ser ralé lá longe, morra lá no meio da mata, né? Desapareça da minha frente. A nossa condição bastarda, a gente apagou porque ela dói. Nos meus romances eu falo bastante disso, tanto no Era Meu Esse Rosto, quanto numa Fuga Perfeita e Sem Volta. Essa é uma questão forte para mim. E esse livro também fala disso. O cara Pedro Páramo, ele é um disseminador da bastardia. Ele faz filho em qualquer lugar. Ele faz filho com tudo quanto é mulher e depois abandona todos eles. Pensem só, o poder falogocêntrico, o poder falocêntrico, o poder do estupro e o poder do abandono. Tipo, deixa aí. Se vingar, vingou por conta própria. O pobre coitado do enjeitado acha que tem mérito porque conseguiu sobreviver, apesar
dos pesares, apesar da sua mãe estuprada e do seu pai estuprador. Não é interessante do ponto de vista simbólico pensar nisso? E pensar como isso chegou até nós? Bom, o que é o complexo de Colombo? Eu ficava lendo assim o Tristan Todorov, naquele livro A Conquista da América, Questão do Outro, e ele falando, né, do Cristóvão Colombo que chega nas Américas, nunca conseguiu aprender a língua dos povos com quem ele conviveu. Diz o Todorov, um idiota, né, esse cara. E é ele que falou. Eu estou só aqui citando. A citação é política, mas enfim. Aí ele é um idiota, um tremendo idiota. Só que, veja só, um sujeito que tinha um furor nominativo, quase que um estuprador linguístico. Ele encontra as pessoas e, em vez de tentar se comunicar com elas e entender quem elas eram, coisa que ele conseguiria se ele fosse inteligente, porque ele teria uma política da escuta, que é o que as pessoas inteligentes fazem, que ele fez? Como um fascista qualquer, ele simplesmente chamou aquelas pessoas com quem ele encontrou de índios. E aquelas pessoas não eram índios, não viviam nas Índias. É que nem a velha história, né, gente? A gente sai daqui de Curitiba, vai para Florianópolis, mas erra o caminho e vai dar em Porto Alegre, sei lá, em Chapecó, em Buenos Aires, e sai chamando todo mundo de mané da ilha, né? Vocês já pensaram nisso? É uma coisa grave isso. Você sair com as suas próprias categorias aplicando nos outros. Você sai com seu sistema de preconceito, seus valores, suas ignorâncias, sua estupidez, suas manias, suas paranoias e joga para cima de quem você encontra pela frente. Isso se chama, em termos éticos, se chama de imbecilidade, né? Em termos cognitivos também. Então, você é um imbecil porque você faz isso, né? Você é um idiota. É melhor a gente ficar quieto quando desconhece o outro, né? A quietude, o silêncio é um gesto de respeito. Bom, mas aí, pensando nisso, e eu já vou fechar, tem tanta coisa para falar ainda, gente. Mas vamos ver se na nossa conversa rola de responder usando umas ideias aí que ficam para trás. O Melman, ele fala de complexo de Colombo, dizendo assim, essas pessoas, ele lá na França fazendo análise com as pessoas que vinham dos lugares colonizados da África, da América Latina e tal. Aí ele diz assim, essas pessoas chegavam sempre na clínica marcadas pela sua condição colonial. E aí ele ficou se colocando a questão, é impressionante como a colonização definiu uma matriz subjetiva. Uma matriz subjetiva que nós não conseguimos aqui, nós colonizados, não conseguimos enfrentar, porque ela dói. É que nem você ser negro e não poder dizer eu sou negro, ou não poder assumir essa condição política, ainda que ela não seja natural, porque negro é um signo inventado pela branquitude. Como mulher é um signo inventado pelo patriarcado. Como latino-americano é um signo inventado pelos europeus, né? Bom lembrar? Então, você ser pobre, por exemplo, e não poder assumir isso, você ficar escondendo isso, por quê? Você querer se fingir de classe média, esconder a sua pobreza por meio de uma roupa de marca ou por meio de um carro que você nem consegue pagar. Já pensaram a vergonha que uma pessoa sente por estar numa sociedade em que ela é discriminada por sua raça, por sua classe, por seu gênero, por sua sexualidade, por sua condição física? Já pararam por sua idade? Já pararam para pensar como dói ser quem a gente é? E aí diz o Melman isso, né? A colonização é uma matriz subjetiva. E nós precisamos nos enfrentar com essa matriz subjetiva. Quando a gente lê o Pedro Páramo, então a gente se confronta, eu acho. Esse é um caminho para ficar pensando em quem nós somos. Só que ele foi bem ao fundo do poço sem fundo, né? A gente viu, nossa, não sobra nada. Está todo mundo morto. Talvez a gente precise mesmo viver uma grande alucinação burguesa. Uma grande alucinação de classe média.
Uma grande alucinação de que nós somos brancos, de que nós somos europeus, de que nós somos heterossexuais, de que nós somos limpinhos, arrumadinhos cristãos, de que nós somos toda essa ficção arrumadinha para não enfrentar a nossa própria dor. Problema, quando a gente não enfrenta a nossa própria dor, só tem 2 caminhos. Ou você se mata, ou você vira um fascista. Se você se mata como os personagens de Pedro Páramo, tá tudo bem. Aí a gente pode fazer a revolução com as nossas próprias armas, né? Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu tinha algumas perguntas elaboradas, mas eu vou me ater numa. Você falou do amor, você falou do desejo, e o Pedro Páramo alega que ele é apaixonado ou que ele ama Susanita. Ele deseja Susanita? Você vê que interessante isso, né? Ele desejou Susanita, até onde eu consigo entender o livro, de fato ele a desejou. Mas ele a desejou justamente porque ela não se colocava nessa condição de coisa. Ela estava no mundo dela. E o mundo dela era um mundo da loucura. E era um mundo onde ela conseguia sobreviver diante daquele cenário absurdo. Essa figura bruta, essa figura sem dimensão da alteridade. Talvez essa figura sem a dimensão da alteridade só pudesse se relacionar justamente com uma pessoa que também não tem alteridade, né? Que é o doido, o louco, né? Essa figura também. Então, mas no livro não se sai disso. Isso que é curioso. É bem parecido com a vida, aliás, porque a gente não sai de dentro da vida. Então, já pensou quanta morte em vida que a gente produz por ficar sempre repetindo e reprogramando o mais do mesmo? Quer dizer, quantas das nossas relações que são relações mortíferas, né? Relações destrutivas, relações que não são baseadas num amor de reconhecimento, mas que são baseadas numa objetificação do outro, né? O outro que é útil para mim, sei lá, o outro que eu posso usar, o outro que é uma coisa, né? Uma coisa, no pior sentido justamente desse termo, uma coisa reduzida a objeto. Isso faz parte da nossa condição humana, acho que é um traço, assim, é uma qualidade, né, da nossa vida contemporânea. Bom, pessoal, está aberto espaço para quem quiser fazer pergunta. O personagem, o Juan Rulfo, não é também o sujeito Pedro Páramo? Aí não sei, eu conheço bem pouco da vida do Juan Rulfo para poder dizer isso dele, assim. Não, acho que como obra de ficção, o personagem ele está muito ligado a vamos chamar assim, a um universal mesmo, né? Um estereótipo assim desse sujeito que é, como eu coloquei, o pater potestas, o homem branco europeu, o pai de família, a figura da soberania, o rei, o imperador, o príncipe, o dono do mundo, o dono do poder. Enfim, ele é essa configuração desse poder que é ao mesmo tempo violência. Aí, eu não sei dizer isso do Juan Rulfo, porque não conheço muito da vida dele. Eu sei que ele parou de escrever, que ele foi insensadíssimo. Li alguma coisa assim, das pessoas que encontraram com ele, que ele era uma pessoa lá. Dizem que ele morreu de um jeito muito sozinho, muito triste, muito na dele. Mas até aí, acho que o personagem é gigantesco, né? O Pedro Páramo é o personagem. O Juan Rulfo já não diria. O escritor e o seu personagem às vezes tem a ver, às vezes não tem a ver, né? E o Juan Rulfo era uma pessoa carinhosa, terna, afetiva, não gostava de salões literários,
portanto não gostava do poder que lhe dava, né? Houve um jantar cerimonioso em Buenos Aires em homenagem ao Juan Rulfo, num salão elegantérrimo, tudo muito bonito, tudo muito luxuoso. E ele ficou com alguns amigos na entrada desse salão. Todo mundo que entrava dava a mão, patati patatá, coisa e tal. Olha, eu estou com pressa porque eu vou sentar à mesa do Juan Rulfo. Olha, eu estou com pressa porque eu vou sentar com o Juan Rulfo. Quando a mesa estava cheia, olhou para os amigos, vamos procurar um outro restaurante. Saiu, não participou do jantar cerimonioso. Então haveria pouca ligação aí com esse Pedro Páramo, patriarcal, estuprador, dono de terras, aquele que faz as leis de acordo com o seu interesse, né? Como a Márcia colocou muito bem, um ladrão, né? Então eu vejo pouca relação nesse sentido, né? Outra pergunta, Márcia, você acha possível ler Pedro Páramo como representação de um eterno ciclo de maldições e desgraças que se abate sobre a América Latina e, nesse aspecto, 100 anos de solidão é filho legítimo de Pedro Páramo, equipara-se à obra de Rulfo? É uma tese. Então, eu acho que dá para fazer essa leitura nessa linha assim. Gosto de pensar na ideia da maldição. A gente vai à tragédia grega, né? Mas esse romance, ele trabalha com isso, só que não tem redenção, né, gente? Não tem nenhuma esperança. Aliás, nas tragédias não tem esperança. Tem morte, 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 morte. Mas é incrível que um romance como esse possa surgir depois de toda uma tradição também que desinventou a tragédia e botou o drama em cena. Então, o drama como sendo uma narrativa cuja estrutura básica é ter um sinal de que alguma coisa a gente aprendeu, né? Na tragédia você morre, aqui todo mundo já está morto, então é o pós-trágico. E nem o próprio Juan Preciado consegue fazer a experiência subjetiva, moderna, que envolve uma racionalidade, uma reflexão, um pensamento. Nesse sentido, ele é um livro desesperador. E se a gente pensar na híbris, lá dos gregos, essa sequência de maldições e os personagens reencenando essa sequência de maldições, acho que aí faz todo sentido conectar também com os 100 anos de solidão e mesmo com esse livro aí que eu citei antes, da Casa dos Espíritos, ainda que na Casa dos Espíritos exista um pouquinho mais de solução, assim, de luz no fim do túnel. Por isso eu acho também que essa obra ficou tão marcante na história, porque é como se essa obra não tivesse mentido. Eu também não quero falar isso colocando para vocês uma perspectiva pessimista, do tipo, a gente não tem futuro. Eu acho que a gente tem muito futuro, no sentido daquilo que nós podemos fazer na direção de um futuro. Ao mesmo tempo, essa obra escancara uma melancolia que também não é falsa. Então, é ficção, mas não é falsidade, entenderam? É bem diferente, aliás, nesse sentido. Outra pergunta. Susanita era louca ou rotulada de louca? Ela acreditava ser louca ou era louca por necessidade? Essa é uma boa questão também. Aí tem algumas distinções que a gente realmente tem que fazer. Na história, ela é a louca. O momento em que ela está conversando com a mãe dela, em que a mãe dela pergunta assim, mas você está louca? Sim, eu estou louca. Ela é louca. Ela assume a sua loucura. Nenhum louco na história, a própria ideia de loucura, né, gente, é uma ideia inventada, construída, tem a invenção da psiquiatria, a invenção da clínica. Se vocês forem ler o Foucault, a loucura é uma grande construção ultra interessante e interesseira. Então, quem é que você marca como louco? Louco, quando você chama alguém de louco, você desqualifica o que ele está dizendo. E nessa desqualificação, você
você alcança, você que o desqualifica, uma razão maior no seu próprio posicionamento. Então, a ligação simbólica entre as mulheres e a loucura também faz parte da história da misoginia. Então, a personagem louca é essa, né? A Susanita. A Susanita que não deseja esse homem. É uma louca também porque não deseja esse homem. Isso, aliás, as mulheres conhecem, né? E os homens também conhecem, que é um jogo sujo, né? Que não existe nas relações heterossexuais. Nas homossexuais também existe isso, mas nas heterossexuais é muito comum. Tipo, você dá um pé na bunda do seu namorado, ele diz que você é louca, que você precisa de tratamento. É muito clássico, né? Então, se era marido, então, de muitos anos, a tua mãe ficou louca, né? Quer separar de mim. Então, é sempre esse argumento que é levantado. Vocês lembram quando saiu aquela revista Isto É, com a cara da Dilma Rousseff num gaslighting, que os caras queriam fazer ela pintaram ela de louca? Na mesma semana, eu lembro muito disso, porque eu fiquei lá analisando essa história, aquela professora da USP que fez uma fala fascista, assim, também as pessoas ficaram dizendo, ela é louca, ela é louca. E aí ficou aquela coisa confusa, porque ela é louca ou ela é fascista? E as feministas até se levantaram para dizer, calma, ela não é louca, mas não é porque ela não seja louca que ela não é fascista, né? Então tem essas distinções assim que a gente precisa fazer. No entanto, que as mulheres sejam mais chamadas de loucas do que os homens de loucos, isso é histórico. E histórico por conta de toda uma construção, inclusive a construção da histeria, como sendo uma marcação sobre as mulheres. A histerificação das mulheres tem tempo histórico, né, para isso ter acontecido, é o século XIX. Bom, então não dá para dizer que dentro do texto ela é a louca assumida como louca, que sabe que deve se dizer louca, e inclusive a loucura é um lugar onde ela se protege de uma loucura muito maior. Ela se disse louca para poder ficar na sua. Então ela se protege com a loucura. Olha que coisa interessante. Encerrar às 21h30. Tá. Não era mas a gente vai aproveitar um pouquinho. Aí, então, a gente não pode dizer que ela é louca porque naturalmente ela é louca. Não existe ninguém naturalmente louco. Toda pessoa que é marcada com o signo da loucura foi marcada por meio de uma coação epistemológica que evidentemente vem de fora para dentro. No entanto, Sulamita é uma personagem interessante, porque ela foi dizer, eu sou louca, para se livrar de uma loucura infinitamente maior. Naquele contexto, a loucura era tanta que se aquela gente toda estava certa, e estava racional, e estava organizada mentalmente, estava saudável mentalmente, melhor era ser louca. Entenderam a basculagem aí? É mais complexo, e aí, por isso o livro também é muito genial, porque nada é óbvio, sabe? Nem essa demarcação da louca, assim. Ela não é só uma louca. Ela é uma pessoa que descobriu, numa inversão de jogo, um jeito de sobreviver se protegendo nesse signo, que é um signo de violência de fora para dentro. Mas a coisa de ser racional naquele mundo era tão pior que era melhor se deslocar. É que nem a gente que é escritor. Você sabe por que a gente é escritor? Porque assim, eu acho, não sei se você vai concordar comigo. Mas assim, o mundo é tão chato. Assim, fora dos livros, dos papos sobre livros, né? Tudo é tão chato, gente. Aí eu acho chato pra caramba. Se não tem a mediação pelos livros, eu tô fora. Eu gosto assim, da gente estar aqui falando do livro. Aí vocês querem saber do livro? Eu quero saber do livro. Aí tem livro. Aí eu acho muito bom a gente estar aqui. Mas onde não tem livro, eu nem sei como é suportável, sabe? Onde não tem narrativa, onde não tem reflexão, pensamento, onde a linguagem não cuida dela mesma, aí eu não tenho vontade. Aí eu fico pensando naqueles povos ágrafos e pensando que bonitos os povos que não escrevem, mas eles narram oralmente. E aquilo também é muito bonito, é um jeito de ficar perto. O texto não está escrito na pedra, ou como diz o Davi Copenaua, não é pele de imagens, mas o texto está no verbo, está na fala, está na língua, está na escuta. Olha que bonito você poder parar para contar uma história, você poder escutar uma história. Oi? Não ouvi, eu sou meio surda. Na fotografia,
Enfim, mas essa ideia de pele de imagem também é bonita, né? Nós fazemos pele de imagem, segundo o Davi Copenau, que escreveu aquele livro da Queda no Céu. Escreveu não, ditou aquele livro para um antropólogo, Bruce Albert. E isso eu acho uma coisa interessante, então, a gente poder viver dentro desse lugar. Mas enfim, vamos seguir com as outras perguntas. Um pouco de cultura inútil. Se Aníbal tivesse vencido, esta parte da América se chamaria América Púnica. Mesmo nós não sendo nem fenícios nem latinos. Entendeu? Não. Também não. Sei lá, eu vou ter que estudar essa parte. Gente, a minha ignorância sempre me dá as minhas maiores alegrias. Vou até levar essa pergunta aqui. Porque depois eu vou estudar, tá? Pessoal, para de fazer pergunta. Democraticamente. Chega! No trecho em que Juan Preciado fala que aquele silêncio o assombra, pois nunca estivera habituado a um silêncio tão absoluto, pode-se considerar que naquele instante ele estava tendo a primeira percepção de sua própria morte, considerando a morte como um calar-se de imensas vozes e impulsos? A morte, um calar-se de imensas vozes e impulsos. Temos um poeta por perto de verdade. Olha só. Um psicanalista. Pode ser. Olha só. Aí, eu lembro dessa parte. Acho que sim. Também fiquei com a mesma impressão. Ele vai percebendo que tem alguma coisa que escapa da consciência e da compreensão, né? E até ele descobrir tudo o que aconteceu, descobrir onde ele realmente está, esse é o jogo. Mas você vê, no livro, o silêncio é pesado, é aterrador, mas ele também é um lugar da reflexão. Então, acho que em qualquer lugar na vida, a morte tem a ver com a vida também nessa comparação, se a gente quiser fazer, né? Para a gente pensar, a gente tem que fazer silêncio. E uma coisa, aliás, do Juan Rulfo, né, que contam dele, assim, que... Aliás, um elogio que assim, os críticos fazem a esse livro, que é um livro super econômico, que ele não falou nada, nunca falou demais, né? E que ele cortou, que ele limpou, que, enfim, os manuscritos, os pré-textos, né, que sobrou muita coisa, porque ele reelaborou, que ele, assim, foi minucioso no corte. E esse trabalho é um trabalho do silêncio, e essa retirada desses excessos também é um trabalho do silêncio, até no sentido zen, né, gente? Naquele sentido de que a gente, que é uma regra, né, de ouro, assim, que a gente deveria levar super a sério na vida, de nunca falar o que não fosse absolutamente importante diante do silêncio, ou seja, o silêncio como uma medida da fala. Se eu não puder dizer alguma coisa que seja comparável ou melhor do que o silêncio, então eu deveria nunca dizer nada. Já pararam para pensar nisso? Como a gente fala merda, né? Como a gente fala bobagem. E como esse falar merda e esse falar bobagem também demonstram um descaso que a gente tem com o sentido da linguagem e a busca da verdade, naquele sentido que a gente estava falando antes do desejo, né? Que é tão fundamental para a gente se constituir como um sujeito do conhecimento, da ética, da política. Márcia, quando você leu esse romance, já vivíamos tempos do golpe no Brasil? Juiz Sérgio Moro, República de Curitiba, Lava Jato? A partir de qual momento você fez essa análise psicanalítica do caráter e condição psíquica dos personagens, comparando-os aos sujeitos do golpe? Bom, eu li esse livro quando eu era menina, depois eu li de novo faz uns, 5, 6 anos, e agora eu tive que ler de novo porque eu queria conversar com vocês, né? Daí,
a gente pode aplicar essa estrutura do texto no sentido de uma narrativa da tragédia mesmo, né? Na base de um mito fundador, né? Que é isso que eu falei do Pater Potestas. Isso não é novidade, a figura da soberania, que é uma figura antidemocrática. Então ela reaparece na história. Eu falei da personalidade autoritária. Vocês podem colocar os nossos governantes, o legislativo, executivo, o judiciário, sei lá, a gente pode colocar o cidadão que anda por aí, enfim, perorando, né, as suas teorias antiéticas, antipolíticas e por aí afora. A gente pode encaixar essas figuras nesses personagens, mas aí é uma questão da habilidade analógica do leitor. Eu acho que também por isso que esse texto ficou tão ele se tornou um clássico, porque cada vez que você pensa numa ditadura, no arranjo das personalidades autoritárias em cena como donos do poder, aí a gente pode aplicá-lo. Pode ser no Brasil dessa era do golpe de 2016, pode ser no Brasil dos anos 60, pode ser dentro de casa, dependendo do contexto familiar em que você habita, pode ser para pensar, enfim, outros países, outras circunstâncias. Acho que o livro lida com essa estrutura quase... É um universal, como eu falei, é um universal do poder, é um universal da morte também. Então, a ditadura tem alguma coisa a ver com essa propagação do thanatos freudiano, né, do princípio de morte. É destrutiva para destruir e é, sem dúvida, mal radical. A gente poderia até voltar a ler tudo isso aqui à luz da ideia de mal radical, que é um mal, aliás, que a gente não trabalha muito, porque desde que a Hannah Arendt falou do mal banal, que é uma ideia tão interessante, eu mesma trabalhei isso em alguns livros meus, a gente não fala mais do mal radical. O mal banal é esse mal que qualquer um pratica, a personalidade autoritáriazinha, né? O fascista em potencial do dia a dia, que só quer, enfim, salvar o seu, né? Mas não está preocupado com sociedade, com alteridade, com comunidade, com o mundo, com a natureza, sei lá, com uma vida justa para todos. Nada disso. Mas o mal radical seria, e o mal radical foi muito combatido pelos filósofos, porque é uma coisa tão aterradora. O que é o mal radical? O mal radical é o desejo puro de destruição. Então, se vocês pensarem assim num ódio puro, o ódio puro nem existe, né? Ele já virou inveja. É a vontade de que o outro desapareça, de que o outro nunca tenha existido. Isso se efetivou na Alemanha nazista, com os campos de extermínio, né? Então, fazer os judeus desaparecerem da face da terra. Fazer os nossos povos indígenas desaparecerem do Brasil. Eu escrevi no Como Conversar com o Fascista muito nessa linha, embora não tenha trabalhado com a ideia de mal radical. Eu trabalhei muito mais com a ideia de mal banal, que aí é a realização do mal radical por qualquer um, né? E quando aquele deputado gaúcho, que eu não lembro o nome agora, Heinz, quando ele fala assim, fala contra os indígenas, e aí ele começa a colocar os indígenas, os quilombolas, as lésbicas, os homossexuais, e ele define tudo o que não presta. Não, tudo o que não presta é o conceito básico, é o objeto a ser destruído por essa personalidade autoritária, tecnicamente falando, assim, o paranoico, né, que tem um sistema de mundo projetivo pré-estabelecido que lança sobre o outro, que ele designa, como Colombo designou o índio, ele designa como tudo que não presta, né? Aquilo que deve ser destruído. Vocês já pararam para pensar? Alguma coisa deveria ser destruída? Quem tem amor no coração não pensa assim. A gente pensa, vamos conversar com essa gente. Vamos ver se a gente consegue conversar com um fascista. Vocês tentam? Eu tento. Continuo no meu laboratório. Assim, a resistência é esse desejo do diálogo, sabe? A gente vai continuar tentando. Mas... Pergunta sobre a relação da filosofia e literatura. Primeiro, tem filosofia dentro de Pedro Páramo? Ou é possível uma leitura filosófica da obra? Ou Pedro Páramo inspira pensamentos filosóficos? Ou simplesmente é parte de uma filosofia latino-americana?
eu teria que pegar todas essas perguntas e rever todas essas perguntas. Por exemplo, essa: é possível uma leitura filosófica da obra? Eu perguntaria: o que é uma leitura filosófica da obra? E já começa por aí. Então, o bom de você estudar filosofia é que você fica perguntando sobre os motivos pelos quais as perguntas são feitas e o que significam as perguntas que são formuladas. São mais importantes do que as próprias respostas, né? Então, uma pergunta, ela vem já com uma ideia pronta, por exemplo, de que existe uma leitura filosófica da obra. Então, temos a obra. Mas a gente pode trabalhar não só a obra, a gente pode trabalhar a metáfora, o conceito, o universal, que está aqui desenhado nessa obra. Quem é Pedro Páramo? Ou o que ele faz com a gente, ou por que ele foi construído, ou o que será que estava na perspectiva do escritor, ou o que a aparição e a presença da figura de Pedro Páramo causa na nossa condição de leitores, né? Que recepção temos dessa figura e dessa obra. Agora, o que é uma leitura filosófica? Eu não sei o que é uma leitura filosófica. Não sei mesmo. Talvez a leitura que eu tenha feito aqui seja uma leitura filosófica. Não porque eu tenha citado Hegel, por exemplo, mas porque nós tentamos compreender as dimensões de uma obra dentro de um contexto dialógico, em que o dialógico é mais platônico, mas também é bakhtiniano, né, gente? Então tem a presença das vozes, das ideias, do outro. Claro, existe toda uma presença essa multiplicidade, essa pluralidade de vozes, mas também dessas ideias. Então, por onde eu pego essa obra? Como eu leio essa obra? Talvez uma leitura conceitual. Eu acho que tudo que eu disse aqui talvez seja filosófico, talvez não seja, mas não é a marcação desse lugar filosófico que mais importa. Importa que a gente se aproxime disso e que a gente possa se aproximar desses conceitos, dessas ideias e fazer girar a máquina da reflexão, que é isso que eu acho que está faltando, assim, está precisando. Então a gente se reúne para ler qualquer coisa, para fazer pensar, né? Como professora de filosofia, esse é o meu barato, é o meu interesse, é o meu desejo, é onde está o meu gozo. Eu gosto de ver as pessoas pensando. Como vocês não vão votar em mim, vocês não vão para a minha igreja, que eu vou fundar uma, né, gente? É a Igreja da Renovação Tropical Alegria de Jesus. É verdade? Convide para ser pastor. Você vai ser pastor. Vai ser assim, um inferninho. Aí a gente está bolando esse negócio, vai ser muito bom. Então vocês vejam, eu fico muito feliz de ver as pessoas assim, com a cabeça aberta, pensando outra coisa. Inventando coisas assim que eu nunca imaginei, criando conceitos, discutindo. Eu acho que isso causa uma alegria de viver, que é contra a lógica da depressão política, da depressão cívica que tem sido jogada sobre nós pela cusparada da violência fundamentalista. Que está por aí, né, galera? Então, acho que pensar é alegria política, reflexão é alegria política. Política nesse sentido daquilo que a gente faz uns com os outros, né? Daquilo que, enfim, causa esse afeto genérico entre nós. A gente se melhora, a gente quer mais, né? Nesse sentido. Como o tempo urge, você encontra a relação entre Paulo Honório de Graciliano Ramos e Pedro Páramo? Poxa vida. Não. Sei. Eu teria aqui mais uma hora agora para elaborar essa pergunta também. Não sei. A pessoa que fez essa pergunta depois podia nos explicar por onde que ela viu esse caminho, né? E sei lá em que obra que ela estava pensando, por que contexto. Tá, vamos deixar, também vou estudar essa, tá? Só para descontrair, qual a sua opinião sobre o Nobel de Bob Dylan? Gente, o Nobel é uma palhaçada, né? Então, na boa, assim, acho que o Nobel estava meio
capenga, né? Precisava criar um... Deve ser isso, né? Mas o Bob Dylan é bacana também, muito bacana. Então, sei lá, o Nobel ficou um pouco mais pop. Os escritores... eu acho legal dar o Nobel para o escritor, o Nobel de Literatura para quem escreve livros, ainda que o Bob Dylan tenha escrito algumas coisas e talvez a música possa ser também inserida dentro de uma lógica literária. Acho que isso aí não tem problema nenhum. Mas eu acho legal porque o escritor é tão pobre, quando ganha aquele dinheiro todo, é bom para a pessoa que ganhou, né? E o Bob Dylan já era rico, então... Bobagens que eu estou falando, mas só para a gente descontrair, tá? Bom. Bem, só sim ou não, Márcia? Você considera Pedro Páramo a revolução literária da América Latina? Só sim ou não para... Ela provoca e só quer sim, não. Vou dizer um não complexo. Soror Juana Inês de la Cruz, Gertrudis de Avellaneda, aquela Carboneira, a Turner, a Zamúdio, vamos pensar, a Ocampo, aquela outra que é a Peri Rossi. Já pensou quanta gente, a Gioconda Belli... Já pensou quanta gente, a Castellanos, quantas mulheres que a gente poderia citar hoje que eu não citei? Eu acho que elas são a revolução da literatura latino-americana. Mas o Pedro Páramo é a pré-história dessa revolução e a gente tem que conhecer os arcanos dessa alteridade. Então, obrigada, hein? Bom, já que o pessoal está dando sinal de fim, eu agradeço a presença da Márcia. Eu que agradeço. Essa Obrigada, mente gente. iluminista, iluminada e iluminadora. Né? Agradeço a presença de vocês, a paciência. E quem quiser adquirir algum livro da Márcia, ali fora tem um stand com algumas obras dela. Gente, Obrigado, muito obrigada boa noite. pela elegância da audição. Obrigada.